A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui quem fala é a professora Gisele Souza, professora da classe Israel. E hoje nós estamos aprendendo a lição número 2, 13 de outubro de 2024. O título da lição: As promessas de Deus para Israel. Vou repetir. As promessas de Deus para Israel. Texto áureo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Nós vemos aqui uma das mais famosas, histórias de sucesso que a Bíblia Sagrada nos conta, que é a história do patriarca Abraão. Verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Tá? Na verdade prática, a gente acaba encontrando uma fala sobre a queda de Israel. Só que essa pequena queda de Israel, tem um propósito. E a gente vai aprender no meio da lição o porquê da queda de Israel, o porquê que essa queda espiritual de Israel é a falha de Israel, Mas o nosso Deus, ele não falha em nenhum minuto nos seus propósitos, tá? Então, Israel teve essa queda espiritual, sim, e nós vamos estar aprendendo mais, falando mais um pouco sobre Israel nessa lição, sobre as promessas de Deus para o seu povo querido, o seu povo eleito. Vamos lá fazer a leitura bíblica em classe? Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. E também se encontra em Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que se meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A palavra-chave hoje da lição é descendência. E na nossa introdução, a gente já começa aqui já falando sobre a história do patriarca, essa grande história de sucesso que foi a chamada de Abraão, e diz assim, na introdução: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como uma nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Então nós vemos aqui, a chamada de Abraão logo na introdução. Aí eu gostaria de colocar na imagem
para que os irmãos possam estar olhando, ter mais ou menos um apoio geográfico do nosso mapa, tá? Sobre a Suméria, e aonde ficava mais ou menos Ur dos Caldeus, tá? Essa região que está em amarelo e branco é a antiga Caldeia, antiga Babilônia, na sua versão de Primeiro Império, tá? Tá, Ur dos Caldeus. É exatamente esse lugar que Abraão escuta a chamada de Deus, tá? E localizando nos dias de hoje, Ur dos Caldeus se encontra no interior do Iraque, tá? Então, Ur era uma cidade que tinha por adoração, né, a lua. Eles tinham o costume de adorar a deusa Nana, que era uma divindade, tá, lunar. Então, toda a cidade, esse centro urbano de Ur dos Caldeus, era voltado para a adoração à deusa Lua, tá? Ou Nana, como algumas literaturas explicam. Então, Abraão, no meio desse centro urbano idólatra, ele ouve a voz de Deus. Abraão ouve ali que Deus estava ali chamando, né? E alguns historiadores vão dizer que esse é um dos principais motivos porque Deus escolheu Abraão, porque Abraão ouviu, não viu, mas creu na voz de quem estava ali chamando. Amém? E vamos dar continuação aqui. Israel, tópico 1, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Alguns elementos no coração de Abraão, no seu caráter, chamaram muita atenção de Deus. Então, como Deus olha para Abraão, vê muitas qualidades sobre a diferença entre a geração que Abraão vivia, né? A gente vai situar aqui aos poucos, a gente vai chegar, vai situar mais ou menos geograficamente e também sobre o contexto histórico da geração em qual Abraão estava inserido. E a gente vai ver que há uma grande diferença. Então, Deus olha para o coração de Abraão, vê alguns elementos ali que preenchia o propósito de Deus, o caráter de Abraão, a humildade de Abraão. Então, são elementos que vão chamando a atenção de Deus e vão contribuindo para que Deus faça essa separação, né, que contribua para a escolha de Deus, tá? Tópico 1. E far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e a sua esposa, Sara, era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. E essa promessa se cumpriu, porque o nosso Deus não falha em suas promessas. Então, como eu disse anteriormente, Deus viu em Abraão qualidades para a chamada, tá? Qualidades para que se continuasse, né, ou iniciasse ali uma grande nação. Deus não começaria uma nação com a geração de Nimrod, que era a geração contextualizada da época de Abraão, tá? A gente volta lá no mapinha depois, a gente pode estar olhando o mapa novamente, e a gente vai estar vendo que ali em amarelo, tá? Nessa região dos caldeus, que ficava ali a Babilônia, antiga Babilônia, né? A sua primeira origem, a Caldeia. Então, ali também ficava Nimrod, tá? Nimrod, que vai aparecer como mestre dos caçadores, que vai aparecer no grande evento da Torre de Babel, tá? Então, a gente já vai começando a encontrar elementos em Abraão que era totalmente diferente da geração que ele estava inserido, tá?
Vamos continuar? E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Então a gente para por aqui um pouquinho, para a gente poder estar falando sobre a promoção de Deus, né? Que Deus deu essa promoção a Abraão. Então a gente vai fazer um paralelo, queridos, sobre a geração do capítulo 11 de Gênesis. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 11 de Gênesis. E a gente vai ver que a geração de Nimrod, essa geração pecaminosa, essa geração que está construindo um zigurate, que era um templo feito por Bertume, né, e Cal, que era levantado em forma de castelo, mais ou menos parecido, bem grande, para ser oferecido sacrifício a deuses. Então, isso na antiguidade era muito comum. Então, a intenção dessa geração é chegar até o céu. Eles querem chegar até Deus. Vai aparecer para você aí na tela também, tá? O zigurate, aproximadamente, né, irmãos? Então, a gente está vendo um contexto bem distante, mas só para a facilitação da didática dos irmãos, da compreensão, vai estar aparecendo aí a figura de um zigurate, que a gente pode dimensionar mais ou menos como poderia ter sido a Torre de Babel. Então, a intenção dessa geração da Torre de Babel é uma intenção orgulhosa. Eles queriam chegar até o topo, eles queriam chegar no local onde Deus estava. Então, uma geração que queria o trono de Deus. É uma geração que estava galgando. Enquanto vocês estão olhando para a imagem, vocês vão imaginando que é uma geração que quer galgar aonde Deus está, que é o trono, tá? Uma geração orgulhosa, a do capítulo 11, uma geração que, além de orgulhosa, é arrogante e querem o local, conhecer o local que Deus tem acesso. Então, diferentemente, em paralelo a Abraão, que Abraão, quando ouve a voz de Deus, Abraão é humilde, tem um coração humilde, tem um coração voltado a obedecer à voz que está lhe chamando, né, que está dizendo a ele. E quando Deus faz a chamada a Abraão, no capítulo 12, Deus já começa com uma ordem, né? Sai dali da tua parentela, do local que você está, porque esse local, essa geração, é uma geração que é a geração de Nimrod. É uma geração que é idólatra, é uma geração que é orgulhosa, é uma geração totalmente voltada para as coisas da carne, para as coisas da idolatria. Então, Deus já tira Abraão desse meio, tá? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Aqui. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Nenhuma ação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era o filho de uma família idólatra. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria. O povo de Israel, a história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. E comprova o quanto nosso Deus não erra, né? Ele escolheu ali certamente o coração de Abraão, porque ele viu elementos ali suficientes para iniciar uma grande nação, tá? Então, capítulo 3, subtópico 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, tá? Essa foi uma promessa dupla de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele.
Tá? Além de Deus engrandecer o nome de Abraão, lá no capítulo 11, a gente vê uma geração que quer se engrandecer, né? Bem diferente de Abraão. Abraão, quem engrandece é Deus. Abraão, ele não tem influência por si mesmo. Quem vai elevar seu nome, quem vai dar sucesso é o próprio Deus. Abraão não tem agenda de contatos, Abraão não tem rede de contatos, Abraão não tem quem indique ele para nada. Abraão tem o próprio Deus que vai soprar o seu nome perpetuamente sobre a terra. Então, te abençoarei, né? Te abençoarei e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tá? Vamos seguir aqui mais um pouco. De modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Tá? E esse evento faria Abraão uma influência mundial. Como eu disse, uma grande influência. Abraão, sim, é um verdadeiro homem de sucesso. Porque o sucesso de Abraão não veio da rede de contatos, não veio do network, não veio, né, da publicidade do homem, não teve indicação humana no sucesso de Abraão. Abraão é levantado por Deus, é Deus que engrandece o nome de Abraão. O que a geração passada do capítulo 11 não conseguiu, Deus entregou para Abraão, né, para sempre, engrandecendo o seu nome. Vamos seguir mais um pouco? Além disso, essa promessa é confirmada em números. Bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Capítulo 24, versículo 9. Subtópico 4. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 3. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Então, quando Deus chama Abraão, vê elementos maravilhosos no caráter de Abraão, Deus lhe faz 4 promessas. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoei os que te amaldiçoarem. E a quarta é: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Cristo viria de Abraão. Passando mais um pouco. A gente, quando vai olhar o tópico 2, subtópico 1, nós vamos vendo as promessas de Deus, né, para Abraão, esse célebre nome de sucesso. Nós vamos começar a encontrar na história, a gente vai começar a encontrar no início dessa nação, né, a história de Abraão, toda a sua continuidade, tudo aquilo o propósito de Deus na vida de Abraão e se cumprindo ao longo do tempo até chegar a Cristo, tá? Então a gente vai ver toda essa trajetória de sucesso das promessas do Senhor, que ela não falha, ela não falhou com Abraão, ela não falhou com Israel, apesar de Israel ter seus momentos de falha, seus momentos de queda, ela ainda continua de pé, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, Ele tem prometido para você coisas grandes, e o Senhor vai cumprir na sua vida também. Subtópico 1, perdão. Outras promessas para Israel. A promessa de um filho a Abraão. Como não, né? Essa pessoa tão abençoada que Deus chamou e prometeu, né,
tantas coisas, tantas bênçãos, como não ter um filho? Porque Deus olha para Abraão e vê que Abraão lhe falta um filho. E além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade e sua esposa também. Além dela ser estéril, o pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. E Deus vai mostrando a Abraão que ele vai cumprir a sua promessa, né? Que para Deus não importa a idade do Abraão. Quanto mais difícil for o cenário, mais belo é o cenário para ser realizado o milagre. Mais belo é o cenário para que o nome de Deus seja glorificado. Então, Abraão vai envelhecendo ainda mais, e Sara também. Sara chega a duvidar da promessa, como nós sabemos, né? Ela chega ali a sorrir sobre a promessa, mas o cenário vai ficando perfeito. A cada vez que o útero de Sara vai envelhecendo, o cenário vai ficando ainda perfeito, mais perfeito para que Deus operasse o milagre na vida da Sara. E assim não é diferente na nossa vida. Tudo aquilo que parece impossível para nós, o nosso Deus é Deus de impossível. Ele realiza, ele abre porta aonde não há porta. Então, o nosso Deus, ele cumpre aquilo que ele fala. Se ele falou, você pode esperar que vai acontecer. Assim como foi na vida de Abraão, é na vida da igreja. Amém? Vamos continuar mais um pouco. A promessa de um filho a Isaac. Deus não se esqueceu de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve filhos e filhas com ela. Então, mesmo depois de ter tido Isaac, mesmo depois do falecimento de Sara, Deus ainda tem surpresas para o seu servo. Né? Ainda tem um novo casamento, uma nova vida, novos filhos, né? Uma nova família para Abraão. Nós vemos que a grande influência de Abraão, né? Sobre a prosperidade, sobre a saúde de Abraão, sobre a vitalidade de Abraão. Isso a gente vê sobre a Bíblia, né? Sobre os atos na vida de Abraão, como foi passando, né? Porque Abraão, além de casar, né, de ser casado com Sara, e pensa que ali acabou, ainda tem muito mais de Deus depois do falecimento de Sara, né? Abraão ainda tem muito o que continuar, ainda com Quetura, e a Bíblia vai dizer que ele teve filhos e filhas. Olha o quanto Abraão, né, foi feliz. Eu costumo dizer que ele é o influencer do momento. Abraão sempre foi influencer do momento para qualquer geração. Abraão, ele é o grande influencer, né, dos crentes depois de Cristo também, porque essa geração é tão midiática, tão levantada, né, por digitais, por influencer, youtuber, né, ou youtubers, como falam, que dão tanto errado, condutas erradas, tão mau testemunho. Nós olhamos para a vida de Abraão e é uma história de sucesso que deve ser seguida por todos. Tudo que Abraão faz ali no caminhar que ele faz, que o Senhor fala ser perfeito, né? Andar no meu caminho, ser perfeito. Deus vem falando com Abraão e Abraão vai seguindo. Então, deixando uma história, um legado de exemplos para os que estão observando, para que estão lendo a sua história. Então, Abraão é o grande influencer do momento, é o exemplo a ser seguido, a fazer as coisas certas diante de Deus ali, tá? Então, eu gostaria de pontuar essa parte da vida de Abraão, que
ainda bem mais na velhice de Abraão, ele ainda casa, ainda tem mais filhos e uma nova família e um Deus de renovo que faz tudo novo, né, na vida de Abraão. Vamos seguir mais um pouquinho. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia, lá naquela região onde a gente olhou no mapa. E lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor. E levou Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Então, quando os meninos nascem, né, a gente vai começando a desenhar a história da grande nação. Porque até então a gente ainda vê Isaac, novos filhos e filhas de Abraão. Agora a gente começa a ver os netos aparecerem, né? A geração de Isaac já com a descendência de Isaac já começa a aparecer, já começa um número a crescer, a gente já vai vendo que a promessa a cada dia vai se cumprindo, então a promessa é para algo grandioso, muita gente, aí a gente olha para o texto e a gente já começa a desenhar, nossa, já está chegando muita gente no cenário, né? Agora é Gêmeos, então já está vindo muita gente por aí, então o propósito de Deus não para, querido. Deus não falha em seus propósitos, ele dá continuidade ao processo, a tudo que ele começa, ele tem o meio e tem o final. O Senhor não para pela metade. Vamos continuar mais um pouco. Capítulo subtópico 3. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, que lhe daria aquelas terras. E é bem interessante, e eu gostaria que os irmãos fossem Gênesis capítulo 26, aqui, e a gente lesse, né, juntos, a confirmação, né, mais uma vez. Primeiro Deus faz o pacto com Abraão, que a gente vai estar vendo, e depois com Isaac é realçado esse pacto. Tanto a palavra pacto, concerto e aliança é o mesmo significado, tá? Então a gente vai olhando que Deus é um Deus de aliança, ele é um Deus de pacto, ele é um Deus de concerto. Tá? Sobre a história de Israel, sobre a história dos pactos que Deus tem feito ao longo do tempo, a gente vai aprender mais um pouquinho aqui, mas eu gostaria de falar com vocês, né, de ler capítulo 26, quando Deus fala com Isaac. Isso é muito interessante. Antes Deus fez o pacto com Abraão e agora ele confirma na figura do seu filho. Capítulo 26, versículo 3 em diante. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. Eu confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Você pode imaginar que Isaac, em algum momento da sua vida, né, não teve a confirmação ainda da aliança, esperava ali um dia que Deus o aparecesse, que o lhe confirmasse. E de repente, ali no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Deus o aparece e reafirma, né? Fala com Isaac, reafirma a sua aliança de uma forma tão linda. Ele não só promete a semente, ele não só promete os filhos, né? Não é só a semente, ele promete a terra agora. Agora o cenário também muda, volta muito para a terra, né? E a gente pode também estar vendo, tá? No capítulo 15, no versículo 17 de Gênesis, Deus faz um pacto com Abraão.
E diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu o quê? Posto o sol, houve escuridão, eis que o forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão. Lembrando que a palavra concerto, pacto e aliança é a mesma coisa, são a mesma coisa. Dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Quineu, o Quinizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferizeu e os Reafaíns, e o Amorreu, os Cananeus e o Girgazeu e o Jebuseu. Então, a terra desse povo, Deus estaria dando para a semente de Abraão. Tá? Então, é lindo essa reafirmação da aliança, né, do pacto ali que Deus faz com Abraão. Tá? Vamos seguir mais um pouquinho sobre a história dos pactos. A promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi. Então, é um novo pacto. E o Senhor é Deus de aliança, é Deus de pacto. A gente vai vendo ao longo que Deus faz o pacto, primeiramente com Noé, o pacto noético. Depois, Deus olha para aquela geração totalmente corrompida, pós-diluviana, e Deus faz o pacto com Abraão, a única pessoa que restaria para fazer um pacto seria Abraão ali naquela geração. Deus faz o pacto abraâmico, depois Deus confirma esse pacto a Esaú, depois ele reafirma a Jacó. Vamos lá procurar um pouquinho? Vamos andar um pouco pela Bíblia para a gente ver o pacto que o Senhor tem feito com Jacó no capítulo 28. Tem a visão da escada de Jacó, no versículo 10, tá? Gênesis, capítulo 28, versículo 10. E partiu, pois, Jacó de Batseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Então, há mais um novo pacto aqui, agora com Jacó, que vai se chamar no futuro Israel. Ele está fugindo do seu irmão, ele está numa situação, né, indo para a casa do seu tio, mas em um momento ele pega uma pedra para fazer de travesseiro, vai descansar e tem essa linda visão, né? O Senhor se revela, né? Que é Ele que se revela ao homem. Ele se revela de forma tão linda para Jacó, tá? Que entende exatamente ali. Então, a história da grande nação continua se desenvolvendo. E é com Jacó, queridos, que a gente vai ter agora um desenho sobre as tribos, né? O que era um clã ali, agora já vai se desenhando uma tribo, algo bem maior, bem numeroso, né? Lembrando sempre voltado para grande, né? Semente, multidão, e sempre a essa multidão Deus vai prometendo a terra. Ele não vai deixar em qualquer lugar, ele não vai deixar sem espaço. Se ele prometeu, né, que virá ao mundo, que terá uma grande nação, então a terra já está prometida para essa grande nação desde o pacto com Abraão. Então, para esses descendentes de Abraão, Deus é que prometeu a terra. Entendeu, queridos? A terra para esse povo já estava prometida, ali confirmada por Deus. Continuando a lição.
pai de Davi, para redimir a Israel e a humanidade. Então, o próximo pacto que entra aqui na nossa lição é o pacto davídico, né? Depois do pacto mosaico, pacto davídico. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Pacto noético, o pacto abraâmico, a confirmação a Esaú, a confirmação ali, né, do pacto agora com Jacó, agora, e também depois o pacto mosaico e futuramente o pacto mesmo da nação, o pacto com Davi, da onde virá, né, ali o rebento de Jessé, tá? Então vamos seguindo mais um pouco. O filho de Davi, está em Lucas 18, do 37 ao 40, o Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, o libertador de Israel. Então Deus dá a promessa a Abraão, dá ao povo, né? O povo já começa a se desenvolver, já começa a nascer, já começa a multiplicar. E Deus também promete um libertador para esse povo, né? Então, esse povo e esse libertador, ele vem da semente de Davi, ele vem lá do pacto davídico, tá? Que vem na mesma linhagem do pacto de Abraão. Se você quiser mais, irmão, né? Se os irmãos quiserem mais, se aprofundar nos ensinamentos sobre a história dos pactos, né? Sobre a teologia do Antigo Testamento, ter mais um pouco de profundidade no conhecimento bíblico do Antigo Testamento, eu vou deixar aqui para os irmãos, tá? Uma literatura que eu gosto muito, né, livro de cabeceira, né, que eu vou deixar aqui, que é do Palmer Hobson, tá? Que é o Cristo dos Pactos, um grande livro, né, para manter ali na cabeceira. Leu a Bíblia Sagrada, estudar e depois você estudar nesse livro, vai fazer toda a diferença, tá? Vou repetir aqui, o nome do livro é o Cristo dos Pactos, de Palmer Hobson, tá? Ou Hobson, que é o nome do autor do livro. É um grande ensinamento, uma grande literatura para que o crente a cada dia venha aprender mais da palavra de Deus. Vamos seguir para o capítulo 3. Tópico 3. A promessa de salvação para Israel, né? E esse tópico 3, irmãos, tem muito a nos ensinar. Estamos caminhando para o final, tá, da nossa aula. E eu gostaria que os irmãos não se antecipassem, né? Muita calma nesse momento. Há muitas perguntas na mente do crente, ou também do não crente, que gosta, né, também de assistir às aulas, que está também sempre perguntando sobre a palavra, sempre querendo saber alguma coisa sobre Israel, tá? Que presta muita atenção na história de Israel, que vem acompanhando os noticiários. Então, eu gostaria de muita calma nesse momento, que você redobre a sua atenção, que você não saia condenando Israel. Alguns perguntam: nossa, Israel já está condenado? Não está? Está? Não está? Calma, né? Não cabe ao crente julgar a condenação ou a salvação de ninguém. Então, eu gostaria que nesse exato momento a gente lesse a lição, tá? De uma forma bem científica também, bem histórica, analisando os fatos bíblicos corretamente, do jeito que a palavra nos mostra, sobre Israel. Tá bom? Vamos lá? A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Tá? O que seria uma nação sacerdotal? Uma nação separada, consagrada e uma nação mediadora.
O propósito de Deus, o projeto de Deus era que Israel, né, influenciasse, como Abraão influenciou gerações, influencia até hoje com as suas histórias de sucesso, né, sobre a vida do patriarca Abraão, era o projeto de Deus também para a nação sacerdotal, que essa nação influenciasse as outras nações, tá? Servisse como uma base mediadora para as outras nações. Então, as outras nações viriam até Israel para aprender do Senhor. Tá? Então, Israel é a luz das nações. As nações não andariam em trevas, porque Israel seria ali a sua luz, tá? Representante do Deus de Israel. Então, a nação teria que ser consagrada, separada, para isso que Deus dá ali a Moisés, né, as ordenanças, os preceitos, dá a lei a Moisés, né, projetando para que esse povo se separasse, se consagrasse, porque passou muito tempo lá no Egito. Então, Deus vai projetando, arquitetando tudo ao longo da história, tá? Israel falha no meio do caminho, né? Por diversas vezes nós vamos vendo que Israel tem vários momentos de falha. Se volta para o Senhor, né, com arrependimento sincero, o Senhor salva Israel diversas vezes na história bíblica e o povo acaba caindo de novo e o Senhor sempre está com seus ouvidos atentos, abertos a ouvir o clamor do seu povo, tá? A gente vai analisar aqui os fatos, né, do que propriamente dito sobre a queda de Israel. E eu separei aqui alguns aspectos, né, que a gente pode estar aprendendo mais um pouquinho sobre essa história da queda, tá? Eu coloquei aspecto condicional da aliança de Deus com Israel, né? Porque ao longo da lição nós vimos e falamos sobre os pactos, a história dos pactos, a aliança de Deus. Deus é fiel à sua aliança, Deus é fiel aos patriarcas o tempo todo. Então, a gente vai analisar com calma esse aspecto condicional da aliança de Deus, tá? Que é o cumprimento de Deuteronômio 28. Né? Ali está as bênçãos e as maldições, né, para todo judeu, para aquele povo de Deus cumprir com obediência. Então, quando o povo de Deus quebra esse parâmetro, quebra esses preceitos, né, não obedece à lei, peca, se afasta da palavra do Senhor, então a condição, né, a causa e o efeito é o pecado ali, né? É o pecado e o castigo e a punição. Então é o povo que produz tudo isso. Não é Deus castigando Israel, é Israel colhendo os maus frutos que plantou. Tá? Em Deuteronômio 28, do versículo 25 ao 60, você encontra a lista ali de castigos para aqueles que não obedeceram à palavra de Deus, ali dentro desse contexto. Mas eu gostaria de deixar para os irmãos, né, para a meditação, para a gente se aprofundar um pouco mais, Deuteronômio 28. Vamos lá? Deuteronômio 28. Versículo 37 apenas, né? E serás por pasmos, por ditado e por fábula entre todos os povos que o Senhor te levará. Por quê? Porque o Israel desobedeceu às ordens do Senhor, se envolvendo em idolatria, se envolvendo com outros deuses, né? E outras questões mais. Então, o Israel estava a ser, digamos que o Senhor está falando, pasmos, né? Todos iam ridicularizar Israel naquele contexto ali de Deuteronômio 28, porque Israel estaria quebrando um princípio ali, tá? E a gente vai ver todo esse efeito, essa causa de pecado, de quebra de princípio de Israel, né? Em afastamento da lei do Senhor, da palavra de Deus por alguns momentos. A gente vai ver no livro de Lamentações,
tá? O livro de Lamentações, capítulo 2. Mas por todo o livro de Lamentações, você vai ver o lamento ali que Jeremias faz, sobre um povo tá tão sofrido, né? Cativeiro, passando por sérios problemas devido às suas condições de pecado. Mas é interessante a gente sempre olhar para o livro de Lamentações também com um aprendizado do que não se deve fazer, tá? Lembrando que Abraão é o exemplo do que se deve fazer e também as quedas espirituais de Israel é um exemplo do que não se deve fazer, né? Fica de exemplo aqui para a igreja também, tá? Então, o livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e nemeiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que dominava a perfeita em formosura, o gozo de toda a terra? Então, todos passam, debocham de Israel, né? E aqui virou um lamento, virou a causa de tristeza do coração do escritor de Lamentações, né? Israel está sendo menosprezada pelos outros povos, pelas outras nações. O contexto é babilônico, Israel é levado cativo, tem nações debochando de Israel, é exatamente isso. Então, o escritor de Lamentações, né, como a tradição defende, Jeremias, vai nos indicar, vai trazer para a gente essa recordação de muito lamento, de muita tristeza, né? O que o pecado e a desobediência à lei do Senhor faz, entendeu? Então é um dos possíveis causas da queda de Israel no período babilônico, né? E a gente vai ver que o projeto, ao longo do tempo, vai falhando o tempo todo. O aspecto incondicional da aliança de Deus, tá? Esse aspecto incondicional que nada muda na aliança de Deus, né? Gênesis capítulo 15, 17 a 21, pacto de Abraão, e Romanos 11, capítulo 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados, a promessa de restauração para Israel, tá? E assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais ou patriarcas. Então, Israel é amado por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó, né? E assim vai, por causa de Moisés, por causa de Davi. E o amor do Senhor está estendido ainda sobre o povo de Israel. Vamos continuar mais um pouquinho? Os aspectos históricos da aliança de Deus com Israel foi falho em sua missão, né? Israel falhou na sua missão de ser uma sociedade, né? Em ser uma nação, luz sacerdotal, tá? Porém, o amor de Deus, o amor resgatador de Deus por Israel sempre esteve presente desde o pacto abraâmico, né? Mosaico. Porém, todos os pactos humanos ali foram falhos, tá? O pacto Abraão, Isaac, Jacó, o pacto mosaico, o pacto davídico, todos eles foram falhos. Todos cometeram falhas, né? Todos os humanos ali cometeram falhas. Até vir o pacto perfeito, que é o pacto perfeito, que é Cristo. E o pacto perfeito sai de dentro do pacto imperfeito, tá? Então, o pacto perfeito que é o Senhor Jesus, né? Que ele fez o sacrifício na cruz do Calvário, por amor de mim, por amor de você, por amor de todos nós. Então, o pacto perfeito, querido, dele virá a libertação
para Israel. Vamos seguir mais um pouquinho? A tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza de Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus, descendente diretamente deles, segundo a carne, está em Romanos 9, capítulo 9, versículo 5. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus. Então, Paulo fica muito triste porque naquele contexto ali, né, Israel é inimigo do evangelho. Então, Paulo se entristece muito nesse exato momento, né? A queda de Israel não é para rejeição, mas se tornaram inimigos do evangelho. E foram grandes obstáculos, tá? Na caminhada de Paulo. Mas em Romanos 11, do 30 ao 31, assim como Deus usou, né, de misericórdia com os gentios, também usará de misericórdia com os filhos da promessa. Então, deixo para a meditação dos irmãos, capítulo 11 de Romanos, né, versículo 30 e 31, porque assim como foi usado de misericórdia pelos gentios, também será usado, né, para os filhos da promessa. E para a gente já encerrando, a promessa de salvação a Israel. Quando orava para Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o concertos, e a lei, o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é o sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. A gente vê que aqui é um hino, né? É um hino de exclamação que Paulo faz ali, uma palavra de juramento que Paulo faz, dando glória a Deus, né? Para também pela vida do povo da promessa. Paulo deixa claro que Deus está trabalhando para restaurar Israel e que o projeto ainda está de pé. Não cabe a nós, os seres humanos, né, definir a salvação de ninguém. Não queira achar que os judeus estão condenados ao inferno. Isso é ensinamento errôneo. Deus tem um projeto para o seu povo, né, irmãos? Então vamos chegando à conclusão. As promessas de Deus para Israel não podem falhar e não falharão, né? Nós sabemos que a grande promessa para Israel, né, de restauração daquele povo, está por vir ainda, né? Depois da grande tribulação, nós sabemos que a grande promessa de restauração, de vinda do libertador de Israel, e tem muita coisa ainda para acontecer. Não condene Israel em seu coração. Eu estarei deixando aqui para meditação dos irmãos também, tá? Esse livro que a própria CPAD, né, colocou em destaque na revista como indicação de leitura, que é do John Higg, Em Defesa de Israel, vai aparecer para vocês aí, tá? Que é um excelente livro, super indicado, tá? Para, até da própria revista mesmo, tá? Eu deixo também como literatura, indicação desse livro, que você vai refletir, tá? Os irmãos vão refletir sobre a história de Israel, sobre a atualidade, tudo que está acontecendo em Israel. Israel tem libertador, tá? Israel tem um libertador, Israel tem um plano a ser cumprido, tá? E o plano de Deus não falha. Israel tem um Deus que olha por eles o tempo todo, independente da sua posição nesse exato momento. Então, eu gostaria de deixar aos irmãos essa meditação, tá? E continuação da nossa conclusão, o que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno no futuro. Toda aquela promessa de grande nação, né, de muito, de prosperidade, muita semente, se cumpriu ao longo do tempo, irmãos. Israel ainda continua o mesmo,
né? Não caia nos estudos errôneos de dizer que esse Israel que está aí não é o mesmo Israel bíblico, não tem nada a ver, né? Não, não caia nessa cilada de pensar desse jeito. Lembra do projeto com Abraão? Grande nação, muito, muito numerosa. Então, esse projeto perpetuou ao longo dos séculos, né? Foi passando ali por Isaac, foi passando por Jacó, que já foi dando continuidade às tribos, vai chegando a Davi, que vai formando nação. A nação lá no futuro vai se dividir, porém vai se reunir novamente, e ao longo da história a igreja vai sendo base. Então, é uma grande história desse povo de Deus. Então, não pense que não é o mesmo povo, é o povo ainda, os descendentes de Abraão, conforme fala, né, a palavra-chave, descendência. E o projeto do Senhor, ele não falha. Para encerrar, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 3. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aos irmãos, né? E até o próximo encontro.